السلام. طيب شيخ كونت ايش باكر الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mashallah, Jazakumullah khairan, aos nossos ulama por se juntarem a nós. Só para fazer um informe também importante, caso algum de nós precise de usar os lavabos, podemos utilizar os que estão mesmo ali atrás, usando a entrada principal à minha direita, temos acesso aos lavabos. E gostaria também de recordar aos irmãos ou partilhar aquilo que vai ser o nosso programa. Vamos iniciar, inshallah, com a recitação dos versículos do Sagrado Coran, e esta recitação será feita pelo Sheikh Qasim. Logo a seguir teremos então a primeira intervenção, a primeira palestra, que será feita pelo Sheikh Suleiman Fonseca. Depois da intervenção do Sheikh Suleiman Fonseca, temos também um momento de qasida. Depois da qasida teremos a intervenção do Sheikh Musaji Abdurrahman e iremos colocar o ponto final do programa. É importante lembrar que depois da intervenção de cada um dos sheikhs nós teremos espaço de perguntas e respostas. O que vai acontecer é que quando começar a palestra nós vamos colocar à disposição folhas de papel e canetas. Quem tiver perguntas pode ir apontando e depois faz chegar. Qual é o motivo de nós optarmos por esta opção? Primeiro, conseguimos poupar algum tempo para que consigam ter mais respostas, mas segundo, porque sabemos que existem algumas questões que nós queremos fazer, mas não nos sentimos à vontade para levantá-las diante de toda a gente. Então é só uma questão de apontar a pergunta e depois fazer chegar. Se depois das questões respondidas ainda assim alguém quiser perguntar alguma coisa, o espaço será concedido, inshallah. Mesmo para darmos o início oficial do nosso programa, gostaria de convidar a tomar o lugar aqui à frente o Sheikh Qasim, por favor, para proceder com a recitação do Sagrado Coran. Acho que é melhor ele usar esse microfone que ele está falhando. Sheikh, pode sentar ali. Não. Este aqui? Tá. Eu só fazer. Aí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan, Qasim. A recitação do Sheikh. A recitação do Sheikh lembra-me algo interessante que aprendi nas palavras do Sheikh Qasim David, rahimahullah. Ele contava uma vez uma história de 3 amigos. Estes 3 amigos decidiram que queriam construir uma mesquita. E ao tomarem a decisão de construir uma mesquita, 2 deles eram os que, alhamdulillah, Allah tinha abastado a eles com dinheiro. O terceiro era aquele que, embora não tivesse dinheiro, sabia onde mexer, com quem falar, que documento tratar, quais são as pessoas que deviam contratar para fazerem o trabalho todo. Então, aquele que melhor investiu em termos financeiros, aquele que mais dinheiro pôs na obra do masjid, chamava-se Abbas. Depois tínhamos Ibrahim, que era o outro que também colocou lá dinheiro, e o Musa, que era o responsável por tratar a documentação, falar com as pessoas. O masjid ficou pronto, mashallah, e num dia assim como este decidiram fazer a inauguração. Quando decidem fazer a inauguração do masjid, escolheram a hora do Salatul Maghrib para inaugurar. Contrataram o imam, assim como o Sheikh Qasim. Então o imam foi para o Salat e ele faz no segundo rakat do Salatul Maghrib a recitação do Surat Al-A'la. Sabbih isma rabbika Al-A'la. E o Surat termina com Inna hadha lafi suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Quando o Sheikh termina o Salat, o senhor Abbas chama ele à parte. Ele diz, então já te subornaram, né? Estamos aqui na inauguração do masjid e você tem coragem de, na minha presença, elogiar Musa e Ibrahim no Salat. Fica a saber que Musa e Ibrahim não tiraram nada comparado com o dinheiro que eu tirei aqui. E justamente por isso você está demitido. Então o imam diz, olha, tudo bem, compreendo, mas peço por favor, pelo menos para eu fazer o Salatul Isha, porque minha casa é muito distante, faço o Isha, depois vou-me embora. Tudo bem. Quando começa o Salatul Isha, o imam, logo depois do Suratul Fatiha, recita Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Quando termina o Salat, Abbas levanta e diz, agora sim você está contratado de novo, porque aqueles 2, você falou deles num único Salat, a mim você me escolheu como destaque, um Salat inteiro só para mim. É engraçado quando a gente ouve, mas é uma chamada de atenção importante para todos nós sobre a importância de aprendermos o conhecimento. Porque às vezes podemos passar por situações como estas, em que acabamos ridicularizados e, subhanallah, com coisas que poderiam não acontecer se nós aprendêssemos o Din, e que isto também sirva de lembrete que temos aqui uma oportunidade especial de aprender este conhecimento com os nossos ulama, e mesmo nesta cena gostaria de convidar ao Sheikh Suleiman Fonseca para dar início com a sua palestra. Por favor, Sheikh, falyatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم. Estimados ulama, caros irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados mais uma vez com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de mais, eu gostaria de agradecer esta oportunidade aos organizadores deste evento por ter nos trazido para este lugar abençoado, estar diante de vossa presença para partilhar o saber, o amana, o pouco conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala confiou em nós para estarmos aqui partilhar e tendo em consideração um dito profético: ad-dinu an-nasiha. O din é nasiha. O din é um conselho. O din é um bom relacionamento. O din é desejar o próximo aquilo que desejaria para si próprio. Portanto, todos esses aspectos. Além disso, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe todos nós neste lugar e que retribua-nos da melhor forma pelo tempo que nós despendemos para estar aqui, para aprender a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os ahadiths fazem menção a hadiths autênticos em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Aquele que sair, que for à busca do conhecimento, este indivíduo está no caminho de Allah, está na causa de Allah. Portanto, os anjos estendem as suas asas para aqueles que estão no caminho de Allah, pela satisfação daquilo que eles buscam. Portanto, a vossa tarde de hoje, de sábado, não foi em vão, não foi mal passado, não está sendo mal passado, mas sim é um momento em que Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar, irá retribuir, e nós veremos essa recompensa no dia do juízo final. Portanto, aproveitem esta oportunidade para aprender aquilo que nós aprendemos, aquele amana que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que nós possuímos, aquele amana que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão que nós carregamos. Portanto, é isto que nós vamos transmitir para vocês. O correto que nós fomos a transmitir provém de Allah, o errado provém de nós e do Satanás, em que Allah e o seu mensageiro são livres de qualquer menção errada que seja atribuído a eles. O tema que me foi atribuído é relacionado aos perigos e consequência do envolvimento com a feitiçaria, adivinho e bruxaria. É difícil uma pessoa que não é feiticeiro falar de feitiçaria, não é? Ou é normal isso? É normal? Uma pessoa que nunca jogou bola, não sabe como é que se joga, de repente ele quer ser um treinador para dizer como é que tem que jogar a bola. Portanto, vocês hoje vão ouvir, não é, questões que têm a ver com feitiçaria de alguém que não é feiticeiro. Até posso ser, não? Posso ser pelo impacto, talvez. O professor Sallam, inna min al-bayani la sihra. Há certos bayanes que têm um impacto de feitiçaria. Você sai aqui com jazbat. Sabe o que é jazbat? Emoção, cheio de emoção. É feitiçaria, é o efeito daquela palavra que o professor Sallam assemelhou
o efeito dessas palavras como feitiçaria. Você sai, já não está consciente, está a fazer as coisas por emoção. Então é jazbat. E eu não gosto de criar este tipo de sensação nas pessoas que estão a ouvir. Eu prefiro que as pessoas entendam e praticam com consciência. Saber que eu estou a fazer porque Allah disse que nós temos que fazer assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos que fazer assim. Devo abster desta conduta porque Allah diz que esta conduta é errada, é negativa, e o profeta sallallahu alaihi wasallam idem. Portanto, vocês hoje vão ouvir, não é, questões relacionadas à feitiçaria de alguém que não é feiticeiro. É raro, mas eu acho que eu prefiro mais ter uma conversa interativa em que eu coloco questões e vocês possam responder e para que não se torne uma conversa monótona. Só tem que ouvir. Portanto, eu vou colocar questões que vocês vão contribuir, vocês vão responder e isso vai ajudar a minha transmissão deste tema que eu tenho aqui a abordar. A primeira parte, nós vamos falar o que o Corão fala acerca da feitiçaria e o que os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam falam acerca da feitiçaria. Se nós começamos a falar o que o Corão fala da feitiçaria, o primeiro ponto nós passamos a saber que a feitiçaria é verdadeira. Existe feitiçaria, existem feiticeiros. Creio que ninguém esteja aqui, porque o muçulmano não pode ser feiticeiro. O muçulmano não é feiticeiro. Portanto, mas vão saber, isso pode ser problemas que apoquentam a sociedade. Estaríamos aqui a falar de temas mais relevantes. Depois, hão de entender qual é a pertinência deste tema. Hão de entender por que temos falado da feitiçaria, onde que se enquadra como um muçulmano. Qual é a relevância deste tema? Inshallah, nestes poucos minutos que eu tenho aqui, e depois poderemos ter uma sessão conforme o nosso MC anunciou, onde vocês podem colocar as questões. Se eu puder, vou responder, e se não puder, poderão perguntar uma outra pessoa, porque o conhecimento deste tema não está todo ele comigo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Allah fala neste versículo do Corão das pessoas que descreram, não é, por aprenderem a feitiçaria, por praticarem a feitiçaria, por caírem num teste que Allah enviou anjos como um teste, e estes anjos diziam: não aprendam isso, isto é um teste para vocês. Portanto, primeiro aspecto, o Corão faz menção da feitiçaria, que existe feitiçaria. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi enfeitiçado? Sim, foi enfeitiçado. Temos ahadiths que fazem menção a essa questão. O profeta, Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo do Corão: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Se vocês absterem-se dos pecados maiores que foram proibidos, kaba'ira ma tunhauna anhu, aqueles pecados maiores que foram proibidos, nukaffir ankum sayi'atikum, Allah diz: irei expiar, irei apagar, irei perdoar as vossas falhas e os vossos pecados. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, far-vos-emos entrar num lugar honrado, que é o Jannah, pela abstinência dos pecados maiores. Vamos conjugar com o hadith da Abu Huraira radiallahu anhu, que encontra-se no Sahih al-Bukhari e no Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ijtanibu sab'al mubiqat, abstenham-se de 7 pecados destrutivos. 7 pecados destrutivos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós abstermos desses 7 pecados destrutivos. Foi perguntado: o mensageiro de Allah, quais são esses pecados destrutivos? Quais são esses pecados que destroem a pessoa? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ash-shirku billah. O crente sabe de antemão que o maior pecado é associar Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk. Associar Allah. Como você associa Allah? Você adora outro além de Allah, você adora Jesus Cristo, você vai para a igreja, faz pedidos na igreja, pede santo este, santo aquele,
pedir para além de Allah subhanahu wa ta'ala e pensa que esses que você pede têm poder, não é? Similares a poderes de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai, adora campa, faz tawaf no campa, na campa, adorando, faz sajda. Tudo isso que nós sabemos que é shirk, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah não perdoará aquele que associa parceiros a ele e morre nesta situação, não pediu perdão a Allah, este não será perdoado. O primeiro pecado que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala neste hadith, ashirku billah, associar Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo, conjugando com o versículo que eu mencionei, onde Allah diz: se absterem-se dos pecados maiores, Allah vai-vos entrar no Jannah, pela abstinência dos pecados maiores. Aqui o profeta está dizendo: abstenham-se de 7 pecados maiores. Primeiro, no versículo fala pecados maiores, segundo, também fala de pecados maiores. O profeta diz: primeiro é o shirk, segundo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a-sihr, a feitiçaria. Feitiçaria. Abster-se da feitiçaria e tudo que se relaciona à feitiçaria, que nós iremos a posterior também abordar o que se relaciona à feitiçaria. A-sihr. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Você tirar vida a um inocente. Cometer podemos dizer suicídio ou homicídio. Os dois enquadram-se aqui. Não é? Tirar vida de alguém. Matar alguém injustamente. É haram, é um pecado maior. وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ. Consumir bens dos órfãos. Isso também é um dos pecados maiores. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Aqueles que consomem injustamente bens dos órfãos estão colocando no seu estômago o fogo. وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا. Consumir juros. Haram, pecado capital, pecado maior. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ. Abandonar o campo da batalha. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Acusar uma mulher inocente e casta de adultério é também um pecado grave. Portanto, nesses 7 pecados graves que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, a segunda coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de falar de associar a Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as-sihr, abster da feitiçaria e tudo que é ligado à feitiçaria. Vou aqui traduzir o versículo do Corão que eu estava a mencionar, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: eles seguiram os demônios, não é? Daquilo que os demônios relatavam contra o reino de Suleiman. Não é? Diziam que Suleiman alayhi salam praticava a magia. Allah diz que Suleiman não foi descrente. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا. Mas os demônios, os satanases, foram descrentes ensinando aos homens a magia negra. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. O que havia sido revelado aos anjos, aos 2 anjos, Harut e Marut, na Babilônia. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Eles não ensinavam a ninguém sem que antes declarassem: nós somos somente um teste para vós. فَلَا تَكْفُرْ. Portanto, não sejas descrentes. Aprendendo a feitiçaria, os anjos estão aqui a dizer: nós somos um teste. Não aprendam isso. Não se tornem descrentes. فَلَا تَكْفُرْ. Não sejas descrentes. Aprendendo a magia. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Assim eles aprendiam deles, que é a feitiçaria, o que causava a separação entre o homem e a sua mulher, entre o esposo e a esposa. Em outras palavras, através de feitiçaria, criavam divórcios. ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله. Não é? Que fique claro que eles, aquilo que eles aprendiam, eles não seriam capazes de prejudicar a ninguém sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tem que permitir. Por mais que não seja a vontade de Allah,
mas Allah dá-nos o livre-arbítrio. Você quer fazer uma coisa, você vai fazer aquilo que você pretende fazer e depois você vai ter que responder por aquilo que você fez. Portanto, o termo feitiçaria que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou é sihr, que nós já ouvimos falar, sihr, que no Islã, o sihr, podemos falar de magia ou feitiços, são referidos na língua árabe como sihr, como aqui há pouco disse, que inclui neste mesmo contexto tudo aquilo que esteja relacionado com a feitiçaria, como por exemplo, astrologia, adivinhação, bruxaria, curandeirismo. Tudo isso enquadra-se neste termo de sihr, que literalmente consiste em algo oculto e do qual se desconhece o motivo e também que é conhecido assim como por ocorrer de forma obscura e secreta. Como é que acontece a feitiçaria? Ninguém consegue ver como está a acontecer. Acontece de uma forma obscura e de forma secreta. Isso abrange bruxaria, amuletos, ciências ocultas que podem afetar ou prejudicar o ser humano, causando doenças ou separação entre casais. E isso já existia há muito tempo, mesmo antes de Suleiman alayhi salam. Como é que podemos dizer antes de Suleiman alayhi salam? Porque o Corão faz menção: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Sempre que viesse um mensageiro, eles diziam que este é um bruxo, este é um feiticeiro ou é um louco. Portanto, a feitiçaria já existia desde este tempo. Portanto, uma vez que é um caminho khafi, é um caminho oculto, a sua causa não é aparente, torna-se, portanto, algo i'tiqadi, torna-se crença. Portanto, se tornando crença, para curar esta mesma feitiçaria, nós vamos encontrar tradições do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que nós chamamos de ruqya. E este ruqya deve ser feito também na base do Sharia. Uma vez que o ruqya é ibada, a forma que este ruqya deve ser feito também deve ser de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós vamos encontrar vários ahadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de como curar a feitiçaria, não é? Qual é o tratamento que deve se dar. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia conforme o hadith que vem no Nasai, na autoria de Ibn Abbas al-Juhani radiyallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Ya Ibn Abbas, ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون. Quer que eu te indique, quer que eu te mostre a melhor forma que você possa pedir refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, de todo aquele que pede refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, a forma que usa. Então ele respondeu: Balá ya Rasulallah, por que não o mensageiro de Allah? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, hatayn suratayn. Recita Qul a'udhu bi rabbil falaq e Qul a'udhu bi rabbin nas. Esses dois suras serão suficientes para te proteger contra a feitiçaria. O profeta sallallahu alaihi wasallam, vários momentos, vários ahadiths, menciona ruqya, palavras que nós podemos usar para nos protegermos de qualquer mal, conforme o hadith vem no Bukhari, na autoria de Ibn Abbas radiyallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يتعوذ بها إسماعيل وإسحاق. Ibrahim alayhi salam pedir refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala de proteção de uma criança contra qualquer mal, seja feitiçaria ou qualquer mal. Como é que Ibrahim alayhi salam fazia e como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia para o seu neto Hassan e Hussein? Proferia as seguintes palavras: A'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Eram palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizava, e isso nós ensinamos às nossas crianças antes ao amanhecer e ao amanhecer e ao anoitecer, proferir essas palavras, que essas palavras têm um impacto contra qualquer mal, contra tudo que é bruxaria, tudo que é feitiçaria e efeito até dos jinns. Por que esta feitiçaria é proibida? Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu? Por que o Corão
proibiu esta feitiçaria? São vários ahadiths, porque a pessoa entrega a sua crença nas mãos do Shaitan, torna-se escravo do Shaitan. Como é que a feitiçaria funciona? Como é que o curandeirismo funciona? Eu vou perguntar agora uma coisa. Você vai para curandeiro, por exemplo, você nunca foi para curandeiro? É uma pergunta. Nunca foi para curandeiro e chegar no curandeiro, o curandeiro relatar tudo e dizer para ti que não precisa falar nada. Você tem este e aquele problema. Nunca aconteceu convosco? Já ou não? Hã? Já ou não? Eu sei, eu disse vou perguntar. Ninguém vai dizer que já aconteceu. Já ouviram essa história? Hã? Já ouviram? Vocês não foram lá. Eu posso jurar que vocês não foram. Vocês ouviram? O que dizem? Não relatam tudo. Você quer relatar, quer falar, ele diz não, cala. Você veio aqui por causa disso, isso. É verdade ou não? É ou não é? Agora estamos a falar a mesma língua. Agora sim, eu gosto assim, quando são... Nós temos que falar para podermos entender onde está o problema. Às vezes, e pode até não ser a realidade. Você não sabe, mas você ouviu. Alguém foi lá, conversou, olha, aquele... Como se chama o curandeiro aqui, em Nhambane? Como se chama? Língua aqui, é Matso ou Bitonga? Como se chama o curandeiro? Nhanga. É? É Xangana também. É Xangana também. Nhanga, não é? Você quando vai lá e você volta, não diz aquele Nhanga é muito bom. Diz ou não diz? Hã? É verdade ou não é? As senhoras conhecem mais isso. As senhoras conhecem. É bom conhecer. Se você não conhece, não vai saber curar, não é? É ou não é? Ah, não é não. Você não pode ir, mas estamos a conversar só, hein? Estamos a conversar. Você vai para lá e o Nhanga diz, não fala nada. Você veio aqui por causa deste e aquele problema. Você tem tal avô assim, tio assim, irmão, cunhado, primo. Tem este e aquele problema. É verdade ou não é? É verdade. Vocês podem dizer sim ou não, mas eu estou a vos dizer que é exatamente isso que acontece. E nós perguntamos, então como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu tenho este e aquele problema? Como é que ele sabe o meu nome? Como é que sabe o nome do meu pai, do meu avô, meu bisavô? E ele faz algumas coisas, bate aquelas pedras e começa a imitar exatamente o teu avô. É verdade ou não é? Quem teve avô imitado aqui? Quem foi imitado do avô? Pai, mãe? Alguém? Vamos conversar só. Tem alguém? Não, né? Vossos vizinhos são que costumam ter avós imitados. Mas é o que acontece. Por quê? É o que nós temos que entender. E o hadith aqui vai falar exatamente o que acontece neste momento em que a pessoa vai para o curandeiro. Temos que ter em mente, em primeiro lugar, a crença islâmica que quem conhece o oculto somente é Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é? Quem conhece o oculto? É Allah, o único que sabe o que vai acontecer amanhã, o que não vai acontecer, o que aconteceu. Se tivesse que acontecer dia seguinte, como aconteceria, o que não aconteceu, se tivesse que acontecer e também como aconteceria. Somente Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe como que isso acontece. Mas antes disso, temos que entender o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ata arrafan. Aquele que for a um adivinho. Aquele que for a um curandeiro. No outro hadith. Fasa'alahu an shay'in. E ele perguntou, este curandeiro, acerca de algo. Quis saber, a minha vida não está a andar bem. Quem é que está a ser barreira na minha vida? Eu não estou a casar. Por quê? Tenho encostos. Quem me colocou esses encostos? A minha filha não casa. Por quê? As primas, todas estão a fazer pedido. E todas estão a casar, estão a ter pedido, estão a casar. Mas minha filha não casa. É verdade ou não é?
Acontece ou não acontece? Até você também que está à espera do marido, tantas pessoas vêm lá pedir, mas depois desiste. É ou não é? Isso mesmo. Mas é a realidade. É o que acontece. E isso começa a deixar a pessoa preocupada. E você, quando vai para lá, para o curandeiro diz: tal fulano não veio ter contigo, não veio te pedir, outra pessoa não veio, as primas todas não estão casadas, por que você não está? Por que a tua filha não está? O problema é tal fulano, é tal fulano, é tal fulano. Eu quero aqui desmistificar essa questão. Como é que o curandeiro, esse nhanga, sabe que você tem este e aquele problema? Antes de mais, todos nós temos que saber que o curandeiro tem um djinn. Tem um djinn. Sabem o que é djinn? Vocês sabem, né? Djinn é uma criatura de Allah. É shaitan. É shaitan. Desobediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E todas as pessoas têm esse shaitan, que sabe tudo o que nós fazemos. Inna shaitana yajri min al-insan majra dam. O shaitan corre nós como o sangue escorre no nosso corpo. Como circula o sangue no nosso corpo, o shaitan sabe tudo o que está acontecendo conosco. Mas ele não tem um poder sobre nós. Ele não pode fazer nada contra nós, não tem um poder sobre nós. Todos nós temos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: todos nós temos. Foi dito: ó profeta de Allah, você também tem. O profeta disse: eu também tenho. Mas Allah fez com que este mesmo shaitan meu ficasse muçulmano. Submeteu-se às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estava aqui a mencionar o hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man ata arrafan. Aquele indivíduo que for para um curandeiro, for para um adivinho, for para um mágico, não é? Para saber das predições futuras, o futuro. Ele perguntou e este curandeiro lhe informou. E ele acreditou naquilo que o profeta, que este curandeiro disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Lam tuqbal lahu salat 40 yawman." O salat dele não será válido por 40 dias. 40 dias o salat dele não será válido. Imagina você morre naqueles 40 dias em que o teu salat não é válido. Imagina. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no mesmo sentido: "Man ata arrafan lam tuqbal salatahu 40 yawman." No outro hadith vem: "Fasaddaqahu faqad kafara bima jaa bihi Muhammad." Se você acreditou nas predições desse curandeiro, você descreu naquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado. No outro hadith ainda, que explica esta questão do curandeiro, o que faz com que ele adivinhe o que você está lá à procura. Hadith é narrado por Aisha radiallahu anha. Este hadith está nas duas maiores e melhores coletâneas do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Bukhari e Muslim. Aisha radiallahu anha diz que قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان. Algumas pessoas perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca desses astrólogos, acerca desses bruxos, estes feiticeiros. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Laisu bi shay." Isso não são nada. Não são nada. Então eles disseram: "Ya Rasulallah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fayakunu haqqan." Está aqui a resposta. O profeta de Allah, esses adivinhos, estão falando com quem? Com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Hadith está onde? No Bukhari e no Muslim. Maiores coletâneos de hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, eles falam às vezes coisas que essas coisas acontecem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Tilka al-kalima min al-haqq yakhtafuha al-jinniyu فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة." Essas são palavras da verdade que o djinn, o shaitan, rouba, não é? Ouve lá dos céus, que logo
uma estrela é lançada para ele quando vai lá para querer escutar alguma coisa. Então ele ouve uma palavra, e ele pega aquela palavra, fala para o djinn que está abaixo dele, e esta palavra é passada de vários outros djinns, que cada um aumenta uma palavra, com uma palavra ele aumenta 100 falsidades, e o curandeiro vai falar um monte de coisa, e naquilo tudo que ele falou, uma coisa é verdade. Então você vai dizer, mas ele falou a verdade. Este é um aspecto. Segundo aspecto, é o que eu estava aqui a mencionar, em que todos nós temos um qarin, que é um djinn, que está conosco. Mas eu disse, esse djinn não tem nenhum poder sobre nós. Este djinn, que é Shaitan, quando você, atenção, isso acontece quando você vai à procura, quando você vai atrás deste problema, os problemas começam. Este Shaitan que está em ti fala para o Shaitan daquele nhanga, daquele curandeiro, que esta pessoa tem aquele problema. Então, quando você chega lá, ele já diz para ti, não precisa falar nada, eu vou te relatar tudo o que você veio aqui fazer. E você fica, esse é o Wallahi grande nhanga, é um bom. Como ele sabe? É teu djinn que informou tudo o que você pensa, informou para aquele djinn do curandeiro falou, esse djinn informou o curandeiro, e o curandeiro está a relatar. E você pensa que ele tem algum poder. E você acaba ficando escravo disso. Porque você faz um pacto. Você entra num acordo em que você já não consegue sair e começa a passar por situações difíceis. Porque você provocou. Você estava lá à busca de sorte. Que sorte? Ele não tem sorte. Quanto é que ele cobra? Estamos a conversar. Não, vocês não sabem. O que os vizinhos dizem, quanto curandeiros cobram? Só para nós conversarmos melhor aqui. Quanto é que cobra? Quanto é que é uma consultoria de curandeiro? Vocês também, vamos lá falar deste lado. Vocês não têm vizinhos que vão para curandeiro? Não tem? Tem? Então, o que os vizinhos dizem, quanto os curandeiros cobram uma consultoria? Quanto é que é? Vocês não sabem nada. Vamos falar com a senhora. Quanto é que os curandeiros cobram? Sim? Sim. Quanto? Variam todo 3 salários. Quanto? Salário. Numa consulta cobra todo o teu salário. Pois o salário pode variar, né? Se o salário é bom, você não vai ter nada para comer em casa depois que pagou tudo no curandeiro. O mais barato quanto é que é? O mais barato? Semi-eficaz. Eu gosto aqui que diz não, este lado aqui tem mais domínio. Quanto é que é? Consulta por até? 500. Às vezes você não vai lá pagar 500 porque você é rico. Não, vocês, eu não estou falando com vocês vizinhos. Vocês vizinhos, amigos que vão lá. Não vão procurar riqueza, quer ser rico. Não é o que vão procurar, de riqueza. Se ele soubesse qual é o caminho de se tornar rico, ele estaria a cobrar pessoas 500 meticais para dar solução como ser rico. Ele próprio não seria rico. Não precisa pensar muito. Não precisa pensar muito. E como crente, nós temos a ferramenta. A nossa ferramenta é Allah. A nossa ferramenta quem é? A alternativa quem é? Allah. Wallahi, eu juro para vocês, tudo o que vocês quiserem, se você com maior sinceridade, acordar na escuridão da noite, fizer teu wudu com convicção que Allah vai me dar o que eu quero, porque Ele disse, peçam-me que eu irei vos dar. Wallahi, Allah vai te dar. Está tudo na tua convicção. E até aquele curandeiro, o que ele faz não tem nenhum poder. É que ele te dá amuleto, embrulha alguma coisa e diz para você,
tem que pôr tal sítio, tem que ficar com isso, e isso vai dar efeito. Você logo tem aquilo na mente, que isto vai me trazer um efeito positivo, Allah faz aquilo acontecer. É a tua crença. É o que está dentro de ti, faz acontecer. O Shaitan está a jogar contigo. Você tem como usar o mesmo jogo na vertente em que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah sente-se envergonhado. Allah sente-se envergonhado quando o servo levanta as suas mãos e pede: Ya Rabbi, oh Allah, eu tenho este problema, tenho aquele problema, tenho problema do meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, o que for. Você pede a Allah, Allah sente-se envergonhado. Você, ao terminar esse doar, ao baixar as mãos, Allah sente-se envergonhado, você ao baixar as mãos e não te dar nada. Allah prometeu que vai aceitar a nossa prece. Então, por que nós não usamos esse caminho? Por que temos que recorrer a um caminho em quando você chega lá, aquele senhor, a primeira coisa que diz, você tem que trazer cabrito. Trazer cabrito preto e branco. Tamanho tal. Ou tem que trazer galinha assim. Amarrar linha aqui. Por quê? Por quê optar por esses caminhos obscuros? Nós temos alternativa. E esses são sinais. Olha, vou já te dar mais dicas. Dar dicas. Quando tu fores para lá, se aparecer esse teu nhanga aí a dizer tem que trazer cabrito, é sinal número 1 que ele é um falso, charlatão. Número 1. Não é? Quando ele começa a dizer, quando aparece alguém dizer que ele cura até doenças incuráveis, é sinal de um charlatão. Este tinha que trabalhar no hospital. Tem pessoas que estão a sofrer no hospital. Se ele tem cura, por que ele não vai resolver esse problema lá? Por quê? Portanto, isso tem muito a ver com a nossa crença. Agora, a pergunta é, por que nós falamos na machista deste tema de feitiçaria? Por quê? Por que temos que falar desse tema aqui? Não é porque tem muitos feiticeiros, não. Porque este é um problema que afeta muitas pessoas, que afeta a crença. Você pode estar a fazer salat, mas você tem problema de crença. Você está ciente ou a tua crença é que o teu problema vai ser resolvido através de um curandeiro. O curandeiro vai resolver o teu problema. O curandeiro não tem capacidade. Ele não tem capacidade. E olhem, aquele que já morreu não tem contato com ninguém aqui no mundo. Teu avô, teu bisavô, teu pai, tua mãe que já morreu, teu irmão, quem morreu não tem contato com este mundo de jeito algum. De jeito algum. Agora, quando você chega lá, no curandeiro, bate aquelas pedras, o curandeiro se transforma como teu pai, como tua mãe. Começa a fazer estilo de teu avô. Começa a te chamar por aqueles nomes que somente teu avô chamava. Como é que é possível isso acontecer? Vocês já ouviram o que eu disse? O que acontece? Quem que faz isso? É Jinn. Esse Jinn que dá informação e ele viveu, conhece e ele passa. Jinns vivem por muito tempo. Mas eles têm a mesma responsabilidade que nós temos. Obedecer a Allah. Fazer salat. Cumprir ordens de Allah. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Allah revelou no Corão uma sura chamada Surat Jinn, em que os jinn dizem, nós escutamos o Corão, que chama-nos para a retidão. O surat todo, extremamente interessante, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala neste sura que somente Ele deve ser adorado. Ninguém mais tem poder senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós não podemos comprometer o nosso akhirah pelo dunya. Não. Mas sim temos que ganhar o dunya através de ganhar o akhirah através do dunya. Allah diz: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Allah diz: adquira a casa do além, o dar al-akhirah, o jannah, através do dunya. O que Allah deu a ti, alcança o akhirah. Este era o tema do meu colega, que o Sheikh Mensagem vai falar disso. Mas o que eu quero dizer? Há situações difíceis? Feitiçaria? Sim, há. Este é o primeiro ponto. As pessoas são enfeitiçadas e afetam a vida da pessoa. Isso acontece? Sim, acontece. Alternativa.
os caminhos legislados por Allah, pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, ruqya shar'iyya, em que o Corão é usado, é recitado para afastar este mal. Este deve ser o caminho. O Corão é recitado para afastar este mal. E de jeito algum, isto pode comprometer o nosso além, o nosso akhirah. O que isto significa ou o que eu pretendo dizer? Esta dificuldade que você está a passar não pode te levar a vender o teu din. Você vai viver quanto tempo aqui no mundo? Quanto tempo vai viver? 60, 70 anos? É bônus. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a idade do meu ummah é de 60 a 70 anos, máximo. Poucos que vão passar este tempo. Então, a idade média é 60 a 70 anos. Quem passa isso, já está no 80, 90, os netos, os filhos estão cansados. Dizem: o cota não está basado. Não é? O cota é duro. Não está bazar. Queremos ficar com a casa, nós. Queremos dividir os bens. Então, isso não pode comprometer o teu akhirah. Você deve saber que Allah vai te testar. Allah vai o quê? Allah vai testar a todos nós. Todos nós. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. As pessoas pensam que entrarão no Jannah sem ser testados. Não vão ser testados. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nós testamos os que vieram antes de vocês. E distinguimos quem são os verazes, quem são os falsos. Allah diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Nós iremos vos testar. Como? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Através do medo. وَالْجُوعِ. Fome. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Diminuição de bens. Não tem dinheiro. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. Vidas. Membros da família estão a morrer. وَالثَّمَرَاتِ. Frutos, resultados. Está tudo indo para mal. Está a dar errado. Allah vai te testar. E o teste de Allah, ninguém sabe. Ninguém sabe como Allah vai testar a cada um. Quanto mais próximo você for de Allah, o teste também será maior. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, disse: Ya Rasulallah, innaka latu'ak wa'kan shadida. O mensageiro de Allah, você está com febre muito alta. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sim, pela posição. Eu como mensageiro, os mensageiros que são mais próximos a Allah, a febre que eles tinham era 2 vezes a pessoa normal. A febre muito mais alta que uma pessoa normal. Quanto mais próximo a Allah você estiver, o teste de Allah vai ser em proporção à tua fé. E se você for bem sucedido, você passar deste teste de Allah subhanahu wa ta'ala, você será bem sucedido. E neste teste, Allah quer ver se você é um verdadeiro crente ou se você não é um verdadeiro crente. Allah quer ver se você vai optar por caminhos obscuros ou se vai optar pelo caminho da luz, pelo caminho da retidão. Allah subhanahu wa ta'ala quer ver se você vai seguir aquilo que Allah diz ou aquilo que teu nyanga diz. Qual é que você vai seguir? Allah quer ver. E os que forem persistentes em seguir aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou, eles serão bem-sucedidos. Você até pode passar por uma situação, vai para o hospital, não tem resolução do teu problema, diz que você não tem nada, não tem nenhum problema, mas você sente que tem um problema, tem um efeito de feitiçaria, de magia dentro de ti, e você vai fazendo o tratamento de acordo com aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Vai fazendo. Não é? E se a tua situação piora e você é paciente, Allah testou aos profetas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi testado. O Corão menciona. Allah diz: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Foram sacudidos. Hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'hu mata nasrullah. Até o mensageiro e as pessoas com quem ele estava dizerem: Mata nasrullah. Onde está? Quando chegará a ajuda de Allah? Allah diz: Alá inna nasrallahi qarib.
Preste atenção que a ajuda de Allah está prestes. Então nós temos que saber a todo momento que nós não iremos vender a nossa fé para ganhar o dunya e perder o akhirah. E um dos sinais do Qiyamah será este. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: chegará um tempo, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ao amanhecer será um crente, ao anoitecer será um descrente. Ou ao yusbihu kafira wa yumsi mu'mina, ou ao amanhecer ele será um descrente, ao anoitecer será um crente. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Ele vai vender a sua religiosidade, vai vender o seu Islam por causa de algo mundano, por causa do dunya. De jeito algum nós podemos vender o nosso din por causa do dunya. De jeito algum nós podemos comprometer o nosso akhirah por causa de situação para ganharmos o dunya e perdermos o akhirah, porque nós viveremos aqui 60, 70 anos, depois iremos embora. Se nós sairmos deste mundo como verdadeiros crentes, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos dar o sucesso posterior, e se isso não acontecer, nós seremos arruinados para a eternidade. Como solução, como alternativa, como forma de nos protegermos, até as nossas crianças, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou como é que nós fazemos? Através do ruqya. Nós recitamos este surah, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, sopramos na criança. Essa criança vai estar protegida de todos os males. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio fazia. Quando chegou o momento que ele não conseguiu fazer por estar tão doente, a sua esposa Aisha fez ruqya, recitou os versículos do Coran e soprou no profeta sallallahu alaihi wasallam, soprou nas suas mãos e passou no corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam. É o que fez. E por vezes nós optamos por caminhos, dizemos que nós não estamos indo lá para o curandeiro, mas fazemos coisas que estão ligadas a este curandeirismo. Fazemos coisas que estão associadas a este curandeirismo. Por exemplo, você não vai para o curandeiro, mas vamos aqui procurar braço de bebês. A ver, tem uma linha preta, tem um botão, tem uma raiz que está lá. Quando pergunta o que isso está a fazer, disse: não, é para proteger proteger do quê? Protege o quê? Vocês não sabem? Protege o quê? Feitiçaria. Você já está a chamar a feitiçaria. Você está a fazer com que esta criança perca a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque tudo o que você depositar confiança nele, ukila ilayhi, Allah deixa você confiar naquela coisa e a proteção de Allah deixa de existir. Portanto, nós temos que fazer aquilo que o Sharia nos ensina, nós temos que seguir os passos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você alguma vez, por força maior, foi para um curandeiro, seguiu os passos desse curandeiro, se alguma vez na vida você fez isso, peça tauba a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós todos erramos, nós todos caímos em tentação. Há vezes em que nós entramos em situações que ficamos completamente desesperados e acabamos de praticar uma coisa errada. Se alguma vez você fez isso, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala está pronto a aceitar perdão de todos. Se você for firme e for uma pessoa que de facto está arrependido por aquilo que você fez, se alguma vez foi para o curandeiro, você pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e faça essa promessa que jamais voltarás a fazer este tipo de coisa, jamais irás para um curandeiro, jamais irás atrás de um bruxo para poder saber das predições, coisas futuras. Você estiver com remorso e pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, de facto Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar, irá aceitar o seu perdão, e a condição é você não querer voltar mais a fazer isso. E acima de tudo, sensibilizarmos a nós próprios que tudo que acontece, acontece pela vontade de Allah. Se Allah não quiser que algo aconteça em nós, não irá acontecer. O que acontece é somente aquilo que Allah quis que aconteça. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. O crente diz isso: nada irá alcançar a nós senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para
para nós. Portanto, com isso eu termino a minha intervenção até este momento e que peço que Allah subhanahu wa ta'ala aceite aquilo que foi aqui mencionado. Tudo correto que foi mencionado provém de Allah e do seu mensageiro, e o errado não pode ser atribuído a Allah nem a seu mensageiro. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, Sheikh. Já temos as folhas a circularem deste lado com canetas para quem quiser colocar perguntas, e fizemos chegar também a uma irmã para distribuir entre as senhoras. Eu não sei se vocês ficaram com a mesma impressão que eu, mas quando o Sheikh Suleiman começou a dar detalhes, se lembram a pergunta, a afirmação que ele fez: é difícil falar de feitiçaria sem ser feiticeiro, né? Mas aqueles detalhes ali parecem ser muito específicos para alguém que não entende nada do assunto. O chefe deu detalhe, como fala, como não fala, o que pergunta, até o que pede. Então, a ver o que é isso, né? Feiticeiro em pessoa. Jazakumullah khairan, chefe, por esta explicação. Ficou aqui a mensagem central. Enquanto vão circulando as folhas, mesmo para conseguirmos ganhar tempo, vamos pedir, quem já tiver as questões pode ir preencher e devolver. Eu vou pedir ao nosso irmão que ficou com a responsabilidade de trazer aqui uma qasida. Ele pode muito bem aproveitar este momento para este efeito. O nosso irmão Abubakar Yassin. Nosso irmão Abubakar Yassin já está pronto. Professor Nazam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله. على محمد رسول الله. على محمد رسول الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله. 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 إنا آمن بنا فصدقنا برسول الله. نرجو الجنة ندخلها يوم الحشر إن شاء الله. إنا آمن بنا فصدقنا برسول الله. نرجو الجنة ندخلها يوم الحشر إن شاء الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله. على محمد رسول الله. على محمد رسول
رسول الله إن صلاتنا لله إن حياتنا لله إن مناسكنا لله إن مماتنا لله إن صلاتنا لله إن حياتنا لله إن مناسكنا لله إن مماتنا لله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله على محمد رسول الله على محمد رسول الله إنا نستغفر الله إنا نستعين بالله لا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول 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 الله جزاكم الله خير. بارك الله فيك شيخ. جزاك الله خير. Bem, já temos aqui algumas questões. Acho que, mesmo por uma questão de racionalização do tempo, se alguém quiser, um irmão chamou a atenção a um aspecto importante, a quem pode querer perguntar, mas que não tenha facilidade para escrever. Se alguém quiser e estiver à vontade em apresentar a sua questão, pode levantar a mão, nós vamos circular o microfone, enquanto aguardamos para receber as outras questões que os irmãos já foram apontando. Alguém gostaria de ter um microfone para perguntar diretamente, enquanto vamos acumulando as dúvidas aqui? Fiquem à vontade, queridos irmãos, já temos um número considerável. Sheikh, primeira dúvida que temos: é proibido fazer Aman Salam em comunhão? Se é proibido, por quê? Provavelmente Aman Salam queira dizer Allahumma anta salam wa minka salam. Acho que está a referir-se ao dhikr feito no final do salam. Mas não sei se vamos abrir aqui para responder questões que estão fora do tema ou... É melhor que não, porque depois aquelas do tema vão ficar para trás. Fazer doar para o povo da Palestina, ok? Qual é o sura? Não, nenhuma dessas perguntas. Para os que ainda estão para questionar, por favor, vamos aproveitar a oportunidade para esclarecer dúvidas relacionadas ao tema. Aqueles que fazem irizes como muçulmanos, é bom ou não? Alguém sabe dizer o que é irizes? É tawiz. Ok. Tawiz. Tawiz, nós estamos aqui a dizer, a falar, o ruqya, awada yu'awwidhu ta'widhan, significa pedir refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala de alguma coisa. Portanto, isso é um ibadah. O ibadah deve ser em conformidade ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Então o profeta como fez? O ta'wid, né? Esse hiriz que chamam, deve ser verbal. Esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia era o tal ta'wid, mas o ta'wid era na forma de du'a.
أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Isso é ta'widh que fazia. قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Isso é ta'widh que fazia, que é pronunciar e soprar. Pronunciar e soprar na mão e passar no corpo todo. E não vamos encontrar na Sunnah autêntica em que o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou escrever alguma coisa, pendurar como ta'widh. E condenou, diz: Man allaqa tamiman faqad ashrak. Aquele que pendurar um tamim, que tamim é ta'widh, esse hiriz que pendura aqui. Outros já tiram do pescoço, porque se foram descobertos, amarram aqui no braço. Você só descobre quando dá um abraço, ele toca aqui, tipo, afinal tens uma almofada aqui do lado. Portanto, seja no braço, seja no pescoço, na perna, não é permissível. O profeta diz: faqad ashrak. Nós pedimos proteção a Allah subhanahu wa ta'ala desta maneira. E eu ainda queria acrescentar algo que estava aqui a falar. Quando você vai para esse curandeiro, o que ele diz? Sempre quem é culpado é alguém da tua família, nunca é uma pessoa de fora. Por quê? Porque ele quer que haja confusão na família. Trabalho autêntico do Shaitan. Portanto, só queria complementar com aquilo que estava aqui a dizer, mas quanto à questão de ta'widh, não existe base para fazer ta'widh, e o profeta diz: aquele que pendurar um ta'widh, ele cometeu shirk. É permitido o muçulmano ir a um sheikh apanhar tratamento para AVC? Desde quando o sheikh trata AVC? AVC é no hospital. Não tem hadith, Nabi tratou AVC de alguém. Este aí é o tal sheikh, não sheikh, não alim. É sheikh, usa outro nome, mas é mesmo curandeiro. Não tem base quanto a isso. AVC, ele nem sabe o que é AVC. O tal sheikh sabe o que é AVC. O que significa essa sigla AVC? Ele sabe o que é. Como é que vai tratar uma coisa que nem sequer sabe o que significa o que é AVC? Então, quem trata AVC é hospital, não é sheikh. Não existe hadith de tratar AVC. E tem ainda uma pergunta ligada a isso, que é sobre o que devem fazer as pessoas, porque acontece que algumas são mandadas, mesmo no hospital, para procurarem curandeiros. Qual deve ser o comportamento? Bom, é o que estávamos aqui a dizer. Há vezes em que você vai para um hospital fazer uma consulta e o médico diz: você não tem nada. Você está bem, você não tem nenhum problema, mas você sente que tem algum problema. Pode ser, atenção, não estou a dizer que é. Pode ser efeito de feitiçaria. E a alternativa é isto que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fazer ruqya. O ruqya é você próprio recitar o Coran. O Coran é um grande remédio para este tipo de feitiçaria ou este tipo de enfermidade que é causado nas pessoas. Portanto, você recita. Criamos hábito de recitar o Coran. Quando você recita o Coran, é uma barreira que você tem para este shaitan te apoderar. Então, temos que constantemente recitar o Coran. Em particular, antes de dormir, recitamos estes surats que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos incentivou a recitar. A minha dúvida é relacionada ao que eu devo fazer no caso de pessoas muito próximas de mim praticarem ao shirk ou irem ao curandeiro. Continuo a conviver com elas, o que é que eu faço? Abandonar essas pessoas não é alternativa. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade de salvar a nós e salvar a nossa família do fogo do inferno. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Salvai a vós e a vossa família do fogo do inferno. Se você abandonar, eles vão continuar a fazer aquele ato errado. Você tem que conversar com eles, chamar a consciência, dialogar, falar: olha, quais são os perigos, esses exemplos todos que nós aqui mencionamos, chamar a atenção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não desistiu logo quando as pessoas rejeitaram ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam continuou. Em Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou muitos anos atrás dos sahabas para chamar eles para o tawhid e chamar eles para Allah. Portanto, não é solução abandonar, mas sim você deve continuar e ser persistente, ensinar, transmitir aquilo que é verdade, mostrar a realidade das coisas e pedir dua que Allah subhanahu wa ta'ala conduza eles e guie eles para o caminho certo.
Se alguém for obrigado pela família a ir aos curandeiros sem a sua vontade, vai ganhar o pecado por praticar o shirk? Primeiro, nós somos ordenados por Allah a obedecer os nossos pais. Quando os nossos pais nos mandam fazer alguma coisa, nós temos que fazer aquilo que os nossos pais estão nos mandando. Mas o pai não é obedecido acima daquilo que é ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ou abaixo daquilo que é ordem de Allah. Em outras palavras, não há obediência à criatura onde há desobediência ao Criador. Se o teu pai, a tua mãe está a mandar para fazer uma coisa que é haram, você não pode obedecer e você não terá pecado se desobedecer a eles a isso. Mas essa desobediência, este repúdio deve ser de boas maneiras. Não vai agora zangar para teu pai, vou te bater, você não é meu pai, isso não. Você vai repudiar isso de boas maneiras. Oh pai, isso não é correto, isso é haram. O Islã nos aconselha a seguir o caminho certo e correto. Este é o caminho certo. Portanto, repudia de boas maneiras e não entramos em questões de desentendimento na família ao ponto do filho ou quem está sendo ordenado faltar respeito ao seu pai porque o pai está a mandar para fazer uma coisa errada. Não vai ser obedecido o pai, ele tem que seguir aquilo que Allah diz que tem que fazer, mas este repúdio deve ser dentro dos limites da Sharia. Quem usa versículos do Coran para fazer tratamento é curandeiro? Se este versículo está sendo usado no sentido de ruqya, não há nenhum problema. Mas se o versículo está sendo usado, escrever este versículo, embrulhar num pano preto, azul, amarelo, com linha castanha, verde e pendurar, obviamente está sendo mal aplicado. O Coran foi feito não para ficar dobrado num paninho, pendurado no pescoço. É para ser colocado em prática. Nós saímos disto se tivermos uma orientação do profeta em conformidade àquilo que nós pretendemos e que tenha enquadramento do Islã. Água e óleo do corpo que os chefes dão no ruqya é haram e segundo, é permitido eles cobrarem quando fazem ruqya? Quanto à água que dão, fez ruqya nessa água, recitou o versículo do Coran nesta água, não tem nenhum problema. O hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith do sahabi, passou numa localidade em que o chefe daquela localidade estava enfermo, estava doente e tentou procurar vários tratamentos e ele não conseguia melhorar, até que passou um grupo de sahabas naquela localidade e este grupo foi informado que tem alguém que está aqui doente. Está alguém que faz algum tratamento? Então o sahabi foi para lá e recitou Surat al-Fatiha. Hadith está no Tirmidhi. Recitou Surat al-Fatiha 7 vezes, soprou na água e deu para aquele chefe, aquele líder da comunidade beber essa água. E ele bebeu e ficou curado. E este chefe da comunidade lhe ofereceu muitos cabritos e carneiros. Os sahabas, quando viram aquilo, ficaram na dúvida: será que podemos consumir esta carne que foi um pagamento de um ruqya? Uns consumiram, outros não consumiram. E foi levado esse caso com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando foi relatado, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou ao sahabi: como é que você sabia que este sura é uma sura de ruqya? Então ele disse: eu recitei simplesmente. Então o profeta disse: restou mais alguma carne que vocês receberam de lá? Se restou, traga para mim também. Em outras palavras, quer dizer que é permissível. Os ulamás dizem que é permissível se você consumir disso. Agora, não sei se estou aqui a dar autorização das pessoas começarem a enganar as outras, dizer vou te soprar para você ter que me pagar. Tá? Atenção, isso cada um faz sozinho. Não precisa procurar alguém. E é uma forma de se aprender Surat al-Fatiha, aprender Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, al-Nas, e fazer o ruqya normal. Portanto, temos uma base legal na Sharia e os ulamás divergem quanto a isso. Uns dizem que não se pode pagar, outros dizem que pode-se pagar na base disso, mas quem faz ruqya. Portanto, a água temos base,
em que o sahabi deu água e teve o consentimento do Nabi. Agora, óleo, não temos base. Uma vez que é ibada, para ter base, temos que ter, para ser permissível, temos que ter uma base da Sharia. Portanto, todo aquele que trouxer um caminho novo e diferente, tem que perguntar qual é a base da Sharia para nós fazermos isso. Este é o ponto fundamental. Bem, Sheikh, temos aqui uma questão em relação a perdão, que o Sheikh já tinha mencionado. Se a pessoa que vai ao curandeiro tem perdão da parte de Allah e como é que pode pedir perdão se o nosso salat não é válido por 40 dias. E só para juntar, alguém perguntava qual é o melhor momento do dia para esse pedido de perdão. Até aqui, esta é a melhor pergunta que surgiu. Esta é a melhor pergunta que surgiu até agora. Daquele que foi para o curandeiro, quer pedir perdão. Isso acontece. As pessoas podem cair, podem estar numa situação que ficou descontrolada e cometeu um erro, mas quer pedir perdão a Allah. Portanto, você pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith diz que o salat não é válido, não diz que o dua dele não é válido, não diz que o pedido de perdão dele não é válido, não, diz que o salat dele não é válido. Ele tem que fazer salat, atenção, tem que fazer salat, mas como castigo, o salat não é válido, porque é uma ação grave que ele cometeu. Mas o hadith não diz que o dua dele não é válido, não diz que o pedido de perdão dele não é válido. Há consequências por ter praticado o ato, mas isso não quer dizer que a consequência é no seu todo, de todas as ações. Portanto, uma das horas boas para pedir perdão é na hora de tahajjud. Acorda na hora do tahajjud, antes da al-fajr, quando ainda está escuro, 2, 3 horas de madrugada, antes das 4, antes de entrar a hora da al-fajr, faça 2 rakats com toda a sinceridade. Oh Allah, eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Eu fui para o curandeiro, eu acreditei no curandeiro, eu tinha crença de que o curandeiro tem poder de fazer alguma coisa. Oh Allah, eu estou arrependido, eu já entendi que o curandeiro não tem nenhum poder, quem tem poder é somente tu. Oh Allah, eu estou arrependido, perdoa-me, oh Allah. Sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar e você não volta a praticar esta ação. É uma situação de alguém que foi vítima de feitiço e alguém recomenda ir para um chefe. Basicamente, a preocupação da irmã é como identificar um raqi conforme os procedimentos da Sharia e alguém que simplesmente está a usar a capa do Islã para enganar. Portanto, para sabermos alguém que é um verdadeiro do falso, temos que ver o que ele está a fazer, se é em conformidade aos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme disse. Este raqi não pode estar a pedir galinha, traz um cabrito de tal cor, tem que ter linha tal. Um raqi não faz isso, ele só recita o Coran. Ele recita o Coran. E o surat, conforme os ahadiths mencionam, por isso que dissemos, para você não cair nesses erros, você tem que aprender sozinho e você fazer sozinho e recitar sozinho esse surah, o Coran todo é suficiente, é um shifa. Então recita o Coran, faça o hábito de sempre, tenha este hábito de sempre recitar o Coran, inshallah isso poderá ser alternativa e solução para o problema que enfrenta. As igrejas proféticas que proliferam nos últimos dias, podemos considerar de feitiçaria? Eu não sei o que as igrejas propagam. Estão a falar da questão, entrou na igreja, qualquer coisa, mexeu a mão, fulano passou mal, mexeu o dedo, fulano desmaiou. Se vocês soubessem a fífia que está por detrás disso, há muita má intenção por trás disso, há muita coisa que é combinada, que faz, que você pensa que de facto está a acontecer. Não é nada real aquilo que está a acontecer e você não cai nisso, Senão eles seriam os primeiros a ir para o hospital, passar mão sobre todos os doentes e ficarem bom. O único que fez isso, que passava mão no doente e o doente ficava bom, era Isa alayhi salam. Allah deu esse poder a Isa alayhi salam. Até o morto ele ressuscitava, mas fazia isso com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah deu uma característica especial a Isa. E ele fazia isso, não é qualquer um que vai passar mão no outro e ele vai ficar bom. E ainda eles têm que pagar alguma coisa na igreja. Isso o muçulmano não permite que este tipo de situação lhe engane e lhe afaste
daquilo que são suas crenças. Se alguém vai ao curandeiro, Vamos roubar tempo. se alguém vai ao curandeiro pedir remédio para tomar ou remédio, sim, vai pedir um remédio para tomar, isto é permitido? Portanto, está a falar de raiz e não necessariamente... Curandeiro, ser curandeiro, a crença está por trás disso. O curandeiro não. É diferente, nós todos sabemos que tal raiz é bom para dor de barriga, por exemplo. Sabemos, é um conhecimento comum, que tal raiz é bom, você ferve, toma, é bom para problemas de estômago, você pega aquela raiz e toma, não há nenhum problema. Os herbanários fazem tratamento através de erva, não há nenhum problema quanto a isso, mas o problema é quando está atrás do curandeiro. O curandeiro não é pessoa para nos indicar nada. O curandeiro não é pessoa para nos indicar nada, porque você está a acreditar nas predições daquilo que ele professa, aquilo que ele publicita. Portanto, não deve, de jeito algum, poderemos ir para o curandeiro. O professor Sala proibiu até visitar um curandeiro. Imagina você ir lá ainda pedir esse tratamento de um curandeiro. É permitido, quando apanha AVC, primeiro socorro, utilizar fezes de suíno? AVC, rúbia e fezes de suíno. Não sei qual é a ligação que temos aqui. Vamos nos focar. Temos a segunda palestra, portanto, vamos aproveitar o tempo para maximizar. É permitido usar surma no bebê como forma de proteger ou prevenir de mau olhar? E a questão da linha, mas a questão da linha... Eu acho que essa questão nós já respondemos a questão. Mas esta de surma como forma de proteger de mau olhar? Não temos base para a proteção de mau olhar com surma. Não temos base. Isso é questão de crença. A crença é naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, e em momento algum temos uma base que surma faz com que ou protege o mau olhar. A pessoa foi ao curandeiro, se no hospital pergunta o que sente e depois prescreve uma medicação, qual seria a diferença entre alguém que indica para ir tomar uma raiz do hospital? Esta pergunta, que bom que nós não sabemos de onde que vem, hein? Mas essa pergunta tem cheiro de um curandeiro. Brincadeira. O médico, ele estudou e ele sabe este e aquele problema trata-se com esta e aquela medicação. A raiz, já dissemos, é uma das formas. A medicação que nós tomamos, a essência é raiz, é planta. Portanto, você não está a ir com comprimido, está a ir através da raiz, que nós sabemos que se é usado como tratamento, não há nenhum problema, desde que não haja crença atrás daquilo e como indicação de um curandeiro. Isto é interessante ainda mais. Se Allah é criador de todas as coisas, por que Ele criou as coisas más? Criou os jinns, enquanto poderia criar somente as coisas boas? E vou ler como está. Uma vez que Allah quer o bem de todos os seus filhos, entre parênteses nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: La yus'alu amma yaf'al. Allah não é questionado acerca daquilo que ele faz. Ele, como Allah, como dono de tudo, ele pode fazer tudo o que quiser. Ninguém é questionado. Tudo o que você faz como chefe de família, que você acha que deve fazer, quando o teu filho pergunta, que nem sequer entende, pai, por que estás a fazer isso? Às vezes você nem sequer responde. Eu faço o que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer, você como chefe da família. O que falar de Allah? Há coisas que não foram justificadas. Por que Allah fez? Por que Allah criou? Allah não justificou. Mas há bem por detrás daquilo. Há bem por detrás daquilo. Há coisas que Allah justificou. Por exemplo, nós podemos dizer, olha, seria tão bom se todos nós fôssemos ricos.
Não seria tão bom? Que todos nós fôssemos ricos e não existisse pobre, não seria bom? Seria bom ou não seria bom? Alguém duvida que seria bom? Seria bom ou não? Não seria, né? Seria. Mas não seria bom. Não seria bom. Por que não seria bom? As coisas não iriam funcionar. Você podia ter muito dinheiro. Quem ia construir casa para ti? Quem ia cozinhar para ti com tanto dinheiro que você tem? Quem ia fazer roupa para ti? Quem ia cultivar a comida que você tem que comer com esse dinheiro que você tem que comprar? Quem ia fabricar um avião que você tem que comprar o bilhete e viajar? Quem? Ninguém faria. Allah fez as coisas no mundo com sua sabedoria. E Allah diz: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أي في الكفر لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Se não fosse pelo receio das pessoas todas se tornarem kafir, Allah diz: se não fosse esse receio, eu iria fazer todas as pessoas serem ricas. Allah podia dar ao kafir muita riqueza e que todos nós iríamos dizer que eu também quero ser kafir para Allah me dar essa riqueza. Allah não fez isso. Allah deu uns, privou o outro. Fim do dia, Allah quer ver como você vai agir nesta situação. Como um crente. Você tem hoje, alhamdulillah. Não tem, alhamdulillah. Allah sabe que eu quero e eu vou continuar a pedir. Allah vai me dar. Caminhos errados eu não vou seguir. Isto que é vida de um crente. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. O crente tem uma situação admirável. Toda situação para ele é bem-vinda. Quando está no momento de prosperidade, ele está satisfeito, agradeça a Allah. No momento de adversidade, no momento difícil, ele também está bem com aquilo, sabe que veio de Allah e ele agradece a Allah e é paciente naquela situação. O crente vive desta maneira. Portanto, Allah não é questionado de tudo que ele faz. Por isso, como crença, quando alguém da nossa família morre, nós não podemos de jeito algum, em momento algum, dizer por que Allah levou ele. Existem muitas más pessoas. Esta era boa pessoa. Mas por que Allah fez isso? Allah não é questionado o que faz. Noutro sentido, você encara essa situação, você diz: Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Só com essas palavras, Allah diz: construa uma mansão para este indivíduo que neste momento difícil louvou-me e reconheceu que veio de mim e dê nome a essa casa, este palácio no Jannah, como casa de louvor. Allah não é questionado aquilo que ele faz. Temos uma dúvida aqui. Antes de pedir ao Sheikh, eu prefiro perguntar aos irmãos. O Sheikh Suleiman disse: quem é o único que conhece o futuro das pessoas? Quem? O único que sabe o que vai acontecer na vida das pessoas é? Então, quem fez a pergunta já tem a resposta. Mas temos uma outra parte que é: estou muito doente, fui ao curandeiro, dias depois fiquei a saber que era pecado, eu não sabia. Será que eu cometi pecado nesta situação? Porque eu fui sem saber que era pecado. Obviamente, está diante de uma situação, portanto, eu não vou julgar. Se não sabia, pode ser algo diferente. Mas se sabe desde já, deixa de fazer e peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter feito uma ação errada, por mais que diga que não sabia, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e não volte a presenciar ou acreditar essas coisas relacionadas ao curandeirismo. Penúltima pergunta, chefe. Uma pessoa que prevê um acontecimento e passado algum tempo acontece. Isso acontece várias vezes e eu não consigo revelar antes, só consigo revelar depois de ter acontecido. Qual é a interpretação que se dá a isso? Isso também acontece comigo, eu também não sei. As situações que acontecem com todos nós. Acontece com todos nós. Às vezes você tem uma sensação, você pensa, e de repente acontece aquilo. Allah pode ter te inspirado algo. Pode ter inspirado algo. Não significa que você já ficou bom curandeiro, né? Mas isso acontece.
Portanto, eu estou a dizer comigo também acontece. Arafat agora diz também com ele acontece. Cheio, contigo também acontece. Com todos nós, e com vocês também isso acontece. Portanto, não tem nenhuma ligação. Allah pode ter inspirado. Algo você pode dizer, eu já estava... Eu tive uma sensação similar. Vou dar um exemplo. Umar radiallahu anhu, a história do Adhan. A história do Adhan. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o salat foi instituído, as pessoas só faziam salat, não tinha uma forma de chamar as pessoas para o salat. Então o profeta tinha essa preocupação, como vamos fazer para as pessoas virem para o salat? Cada um diz, vamos soprar numa trombeta, para as pessoas saberem que está na hora do salat. Outros vamos tocar num sino, como fazem os cristãos. Outros não, vamos fazer uma fogueira. Alguém sobe numa colina e chama. Um sahabi, Abdullah bin Zayd ibn Abdi Rabbi, foi com esta preocupação para casa e ele sonhou as palavras do Adhan. Ele viu alguém no sonho que estava a vender uma corneta. E ele disse, venda-me esta corneta. Ele disse, o que você quer fazer com essa corneta? Disse, eu quero tocar na corneta para as pessoas saberem que está na hora do salat. Porque o profeta tinha essa preocupação. Então, esta pessoa no sonho disse para ele, quer que eu te indique palavras que você deve proferir para chamar as pessoas? Ele disse sim. Então ele ensinou palavras do Adhan. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, o Adhan completo. Quando amanheceu, ele foi logo ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Seu profeta, eu vi este sonho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, este é um sonho verdadeiro. Ensina Bilal essas palavras para ele chamar as pessoas para o Adhan. E Bilal fez o Adhan. Quando Bilal fez Adhan, Umar radiallahu anhu veio a correr. O hadith diz que Umar veio a puxar a sua roupa, segurar a sua roupa, apressou-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse, Ya Rasulallah, eu estou há 20 dias a sonhar exatamente as mesmas palavras. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por que você não me disse? Oh Umar, disse ao profeta, eu não disse, mas Abdullah bin Zayd já me antecipou. Em outras palavras, eu queria dizer, a vez em que você pensa alguma coisa, vê alguma coisa, e depois essas coisas vêm acontecer, você nem consegue falar. Então, achei uma semelhança aqui na instituição do Adhan, onde Umar já estava a sonhar as palavras do Adhan, e quando Abdullah bin Zayd bin Abdi Rabbi viu essas palavras de Adhan, veio dizer ao profeta, o profeta aprovou isso, e Umar ficou privado em ter sido a pessoa que trouxe as palavras do Adhan. Ele disse, pronto, ele me superou. Portanto, acontece vezes em que nós imaginamos alguma coisa, pensamos como uma coisa vai acontecer, ou como aconteceria, e depois aquilo acontece exatamente como você imaginou. Mas são acontecimentos e coisas do gênero acontecem. Espero não ter mais perguntas, por favor. É mesmo a última. Essa era a pergunta. Eu disse que era a penúltima, essa é a última. E, embora não seja relacionado ao tema, preferi partilhar por causa da especialidade do assunto. Temos alguém aqui que é filho de pais não muçulmanos, a sua mãe cuidou de si. No entanto, ela perdeu a vida sem abraçar o Islã e a preocupação do filho é o que é que poderiam fazer ou há alguma coisa que eu possa fazer em relação a esta pessoa que me deu a vida, mas que saiu do mundo sem o Islã. Não percebi. A mãe não muçulmana morreu. Esta pessoa tornou-se muçulmana. Sem saber se pode fazer alguma coisa. Bom, não temos nada que se faça nesta situação. Temos o exemplo concreto do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para fazer dua para os seus pais. Não eram muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse não podia. Portanto, pediu depois que ele visitasse a campa. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala autorizou. Portanto, nós não podemos fazer dua para alguém que morreu como não muçulmano. Podemos fazer dua para um não muçulmano mas vivo, para que Allah guie para o Islã, por aí adiante, mas morrendo fora do Islã, no kufr, nós não podemos fazer dua para esta pessoa. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan, Sheikh. Terminamos então a nossa primeira parte. Existem alguns aspectos, mas são aspectos transversais que depois vamos pedir aos nossos ulama para abordarem já para o final do programa. E mesmo para não nem atrasarmos o Salat al-Asr, mas também para não interrompermos a palestra do Sheikh Musaji, o que ficou acordado é que vamos fazer uma pausa agora, de 10 minutos, inshallah, para se fazer o Salat al-Asr, e depois do Salat, então, retomamos com o Sheikh Musaji para ter a sua palestra e a seguir também o momento de perguntas e respostas. Inshallah. Jazakumullahu khairan.
Obrigado.